Boa tarde a todos. Vamos iniciar esse trabalho de terça-feira, dando graças a Deus, a Jesus, por estarmos aqui, neste momento, neste dia, e nesta casa de oração, que nos faz tanto bem e nos traz paciência na nossa vida prática, nos traz, eu diria, até sabedoria ao longo do tempo, porque nós temos aqui os mentores, os trabalhadores espirituais desta casa, que faz o trabalho mental em nós. E isso ao longo do tempo, ao longo da frequência, vai nos dando uma base de sustentação na doutrina e nos faz corrigir os nossos erros muito mais rápido do que seria uma vida afastada do plano maior de Deus, de Jesus, através das leituras, das audições, como agora. Tudo isso nos faz mais perto da divindade, eu diria assim. E é com estas palavras que eu quero iniciar, que ficam como uma prece de abertura nesta tarde. E vamos, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos prosseguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Aproveitando que o nosso, eu não sei, o editor, o editor de imagens corta aquilo que ele acha que está demais. Então, boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, nessa tarde. Nós vamos hoje falar sobre um tema que é sempre ligado a todos os temas que aqui se fala, porque a doutrina espírita é bem explícita no sentido de que a vida não tem sentido, se ela não tiver um objetivo de melhora constante nas nossas atuações por ela. Então, esse tema de hoje, que quem são os regenerados? Essa palavra ela é tão abrangente que nos abrange a todos, ainda que estamos aqui regenerando, Porque é muito comum uma pessoa falar da outra, por exemplo, esse fulano, essa fulana tinha certo vício, depois se regenerou, parou, não tem mais o vício. Mas aqui no sentido mais específico dessa palavra, regenerados, a lição quer dizer outra coisa. Ela quer dizer que depois de tantas vidas subsequentes, que nós nascemos com uma tarefa redentora para realizar. E essa tarefa redentora,
ela é construída, concluída depois que passarmos por todas as mazelas que nós devemos passar, que é o nosso momento, né, de muitos problemas para resolver, muitos insolúveis, outros a gente caminha o tempo todo, tenta resolver, mas às vezes não dá certo. Então é a persistência que resolve às vezes, né? Porque, como dizem muitas vezes por aqui, ninguém dorme pecador e amanhece santo. Tem todo um processo para participar, para viver nas vidas, né? Nas encarnações. Então, essa palavra regenerados, talvez os regenerados essencialmente, ou na acepção da palavra, eles não estejam aqui no planeta, ou vêm, se assim desejarem, para trabalhar pela humanidade, né? E nós podemos identificar alguns deles, né? A gente sempre fala, nós não temos como fugir deles, né? Porque eles são os exemplos que nós temos, né? Que um dos maiores, né, exemplos de angelitude encarnado na Terra é o nosso anjo Chico Xavier. Então, ele sim é um regenerado, né? E todo mundo que conhece a sua biografia sabe o quanto ele sofreu na última encarnação aqui, né? Não sei se é a última ou não, mas o quanto ele sofreu. Então, o regenerado ele tem algumas contradições para nós, né? Ou aceitar como regenerado uma pessoa que está se regenerando constantemente, se ele assim deseja, né? Porque muitos, como eu disse sobre os vícios, você se regenera dos vícios, mas às vezes não se regenera do seu hábito de não ser uma pessoa magnânima, de não ser uma pessoa que considera aquela que vive com você, que não respeita. Então ele é regenerado aqui do vício, mas ali ele continua o mesmo, aquele, como a gente fala sempre, né, Marlene, que fora é um lobo e dentro de casa é um leão, como é que é? É um carneiro, né? Um carneiro fora e um leão dentro de casa. Então essas pessoas não estão regeneradas. E é o que nós, né, estamos abordando hoje, que é o objetivo de fazer sempre o nosso melhor, seja em casa, seja na profissão, aonde estiver, né? Porque a gente sempre fala aqui na família, que é o seio da educação, o seio de onde você tem que sair para que esse comportamento respeitoso não se dê só em casa, mas se dê também no seu trabalho, onde você passar, porque tem que ser sempre exemplo, né, de conduta. Então, esse é uma regeneração, né, como fala. Então, é muito, muito simples, porém muito complicado também, né, porque a regeneração ela tem um peso, precisa de renúncia, ela precisa de estudo, ela precisa de muita coisa que às vezes a gente não dá valor, não é verdade? Então, como a folha aqui é um pouco extensa, e nós já estamos com 10 minutos ou mais, eu vou ler para vocês, que é uma lição que hoje eu não vou destruir esse papel, que eu quero fazer o Evangelho em casa hoje e quero levá-la como exemplo, né, como para leitura também. Então ela diz assim: quem são os regenerados? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso,
acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Ele dá até aqui o capítulo e o item, né? Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que, ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. Vocês perceberam que a vida é uma troca constante, né? É uma troca constante de tudo, né? E aquele que tem como tema essa troca de amizades, de dinheiro por mercadoria, de trabalho por dinheiro, enfim, é uma troca constante. Aquele que troca as boas ideias, que troca as virtudes por virtudes, e está dizendo aqui que aquele que troca virtudes, que dá virtudes, recebe bom tratamento, que é a virtude, né? Então, o que a gente doa é o que a gente recebe. Então, é uma verdade que não tem contestação. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. E em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do universo, do próprio universo, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Olha que interessante. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores, diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros, só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar a sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isto é, compreensões súbitas diante de declarações ou decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades
com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências independentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações de seus problemas. Descortinarão horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações, a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiram máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas só aprisionavam entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação e que não nasce, olha que interessante, que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Regenerados são os reabilitados para a luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim do estímulo ao aprendizado. Por isso, segue adiante pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Que linda lição, né? Muito, muito bonita e um tanto reflexiva, né? Um tanto que chama muita atenção para certas coisas, né? Que essa frase mesmo que eu fiz com destaque, né? Nada, absolutamente nada que vive e nasce no planeta está desconectado com o plano maior, está tudo sob controle e, ao mesmo tempo, livre para fazer o que bem quiser, o que bem entender, que seja o certo, né? Então, portanto, as pessoas que, às vezes, hoje eu tive um episódio com a minha neta, ela é uma pessoa, criança ainda, né? Mas muito chamado pessoas de pavio curto, né? E, de repente, por qualquer coisa, perde a paciência, sai batendo porta, chora. Então, eu diria até que, baseado nessas palavras lidas, que a pessoa que pode aprender com o choro
né? O choro ensina muitas vezes a pessoa a se redimir, a pessoa não seguir fazendo as mesmas coisas. Então é mais ou menos assim. Os erros, eles têm que ser como lição a não ser seguida, não ser repetida. Enfim, é mais ou menos assim, né? Então acho que é essa a nossa palavra de hoje, sobre os regenerados. Vamos então ao final desse trabalho agradecer, como sempre fazemos, ao nosso Criador por ter nos ajudado a manter esse contato estreito com a espiritualidade maior na leitura da Palavra de Deus. Que essas palavras nos tragam reflexões e mudanças de percursos, né? Quando nós temos a nossa consciência voltada para o bem, para o bem-estar das pessoas que nos rodeiam, nós temos sempre esse insight a que se refere a lição, que são os ensinamentos, os recados dos nossos mentores, nossos companheiros espirituais, que do berço ao túmulo nos acompanham, nos guiando sempre que possível pelo melhor caminho e pela melhor decisão. Então é por isso que nós estamos agradecendo sempre a esses companheiros, a esta casa, a Jesus, sobretudo, pelos seus ensinamentos, que nos mantém sempre com a fé e a esperança de dias melhores. E é isso que buscamos. Estamos em busca do perdão, do amor e do relacionamento de afetividade, de harmonia, sobretudo, com todas as pessoas com quem nós convivemos e trabalhamos. Por isso, nós agradecemos muito por esses momentos de reflexão, de aprendizado. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.